Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta. Onde Deus plantou você, você tem sido uma influência ou você tem sido influenciado? O seu comportamento, ele inspira as pessoas? Ou você tem sido influenciado pelo lugar onde você está, pelas pessoas com as quais você convive? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Minuto com Deus e aqui eu posto reflexões bíblicas todos os dias para a nossa edificação. O versículo que eu quero compartilhar hoje com você está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Diz assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Antes de continuar, eu queria pedir que você desse o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. E a palavra de Deus, ela é uma semente que nós devemos plantar na vida de alguém, semear na vida de alguém, porque certamente ela não voltará vazia. Amém? Então não deixe de fazer essas coisas que eu estou pedindo, e se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Aqui no YouTube tem um botãozinho que você clica e depois você segue alguns passos e se torna um apoiador desse projeto. Você pode colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem mencionados aqui. Irmãos, a Bíblia ensina que as nossas amizades podem nos influenciar de muitas maneiras. Quando nós passamos muito tempo cercado de más companhias, nós podemos adquirir os hábitos, os maus hábitos dessas pessoas que convivem conosco. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão que eu mencionei aqui no começo. Nós temos sido uma influência ou nós estamos sendo influenciados? Nós não temos como evitar amizades ou o contato, o convívio com pessoas que não servem a Deus, com pessoas que não são cristãs. Na verdade, Jesus nos enviou para sermos luz entre aqueles que ainda não o conhecem. Em João capítulo 17, versículos 17 e 18, Jesus disse assim, orando por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Somente através de um contato é que nós podemos compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o Evangelho. Então a nossa missão é vivermos neste mundo, mas sem sermos contaminados por ele. Porque as más companhias podem estar por todo lado. Só que uma coisa interessante, quando a gente começa a observar, a estudar um pouco mais a palavra de Deus, a gente entende que nessa passagem aqui específica, o apóstolo Paulo estava falando de más companhias que estão dentro da igreja. Meu Deus, dentro da igreja, pastor? Até dentro da igreja podem haver más companhias. A gente chega muitas vezes na igreja com uma falsa ilusão de que todo mundo é santo, todo mundo é uma bênção. Já viu quando você visita uma igreja assim, uma vez? Você está acostumado com a sua igreja, aí você vai e visita uma igreja diferente, eventualmente. Aí você tem uma impressão maravilhosa. Nossa, esse pastor tem uma palavra maravilhosa. Esse louvor é uma bênção.
olha esse irmão aqui que tirou oferta, nossa, que palavra poderosa, como eu fui bem recebido, como eu fui acolhido. Geralmente nós temos essa impressão, mas aí quando a gente permanece na igreja e depois a gente passa automaticamente a fazer parte de um ministério, de algum projeto da igreja, nós começamos a conhecer os bastidores da igreja e muitas vezes, eu vou dizer que na maioria das vezes, a gente se decepciona. Eu me lembro que quando eu e minha esposa chegamos à igreja, a minha esposa era sacoleira, ela vendia roupas e ela vendeu algumas peças para uma irmã lá da igreja e até ontem essa irmã nunca pagou ela não. Nós temos mais de 27 anos de evangelho. Depois que a minha esposa vendeu, confiou naquela pessoa, naquela época não tinha maquininha de cartão, a pessoa não tinha cheque, então ficou só na promessa e acabou não pagando. Depois é que alguém falou com a gente, não, vocês não podem confiar em todo mundo. Aí a gente ficou assim meio confuso, né? Poxa, mas aqui não é um lugar dos santos, aqui não é um lugar daqueles que servem a Deus, não deveria ser um lugar onde nós podemos confiar nas pessoas. Mas aí depois, observando as Escrituras, a gente vê que infelizmente isso não é uma realidade. Para a gente entender essa passagem que eu li, eu queria complementar com 1 Coríntios capítulo 5, do verso 9 ao verso 11. Olha o que Paulo diz. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aí a gente pode pensar assim, tá falando de gente lá de fora, né? Ele diz assim, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Então ele diz aqui, pessoas que se dizem irmãos. Tem gente na igreja que se diz irmão, mas não é nem primo, se a gente for olhar. Então, em um mundo que é dominado pelo pecado, os cristãos, eles precisam ser diferentes. A nossa vida deve ser um exemplo para as pessoas, um exemplo de transformação. Quando alguém se diz servo de Deus, serva de Deus, mas continua vivendo no pecado e promove maus comportamentos entre outros cristãos, isso não é bom, isso não é louvável. Deus não aprova isso. Essa pessoa poderá servir como pedra de tropeço para que outras pessoas reconheçam Jesus como Senhor e como Salvador. Se uma pessoa que faz parte da igreja está vivendo no pecado e ninguém diz que isso é errado, outros crentes vão achar que isso não é problema. E assim, por causa da má companhia, várias pessoas também poderão cair no pecado. O ensinamento que as pessoas receberam do Evangelho pode ser corrompido por práticas erradas. Eu quero dizer aqui, irmãos, que é muito importante nós compreendermos quando algo é errado, quando alguma coisa está errada, mesmo que seja no meio da igreja, entre os irmãos. Não pense que tudo que vem da igreja, tudo que vem do púlpito, tudo que vem do altar é santo e irrepreensível. Toda palavra liberada pelo homem que não for inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, pode sim ser questionada, pode ser avaliada segundo as Escrituras. Toda negociação que você for fazer, vou vender um lote, mas cadê o documento tal? Não, é um irmão lá da igreja, não tem problema, ele falou que é só eu pôr o dinheiro na conta dele que o lote é meu. Não, vai num cartório, documenta tudo, registra tudo.
faça tudo conforme manda os protocolos, né, da lei, porque nós somos de Deus, mas nós estamos sujeitos a ter no nosso meio pessoas que ainda vivem na prática do pecado. E se aquele que vive no pecado insiste em não querer mudar, é melhor manter distância dessa pessoa para que eu e você não sejamos influenciados. Paulo fala assim, com esses vocês não devem nem sentar para comer. O ambiente cristão deve ser um ambiente seguro, onde as pessoas sabem que não vão aprender hábitos errados. As más companhias entre cristãos corrompem essa segurança. Mas a Bíblia nos ensina o caminho correto para a nossa vida. Se as nossas companhias nos corrompem e nos desviam do caminho do Senhor, nós devemos procurar companhia melhor. Se não conseguimos evitar essa situação, porque às vezes ela é inevitável, temos que pedir ao Espírito Santo que nós não sejamos influenciados, mas que nós possamos sim influenciar. Eu termino com um versículo que está em Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8. Gênesis capítulo 6, versos 7 e 8. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que eu terminei com esse versículo? No meio de uma geração dominada pelo pecado, marcada pela corrupção e pela perversidade, se destacou Noé, um homem que andava nos caminhos de Deus, que achou graça aos olhos do Senhor. É possível ser luz no meio das trevas. É possível continuarmos com um testemunho firme, com uma vida com Deus, mesmo em meio a essa geração perversa e corrupta. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua santa e poderosa palavra, que tanto nos alerta e que tanto nos ensina. Ó Deus, que as nossas companhias, as más companhias, não corrompam o nosso bom senso, a nossa postura, a nossa santidade, que as nossas companhias, que muitas vezes são inevitáveis, não influenciem o nosso comportamento, que elas não ditem o nosso jeito de ser, mas que nós, com a luz de Cristo, o brilho do Senhor, o brilho de santidade que há na nossa vida, possamos influenciar as pessoas ao nosso redor. Contemple, ó Pai, cada pedido de oração que é colocado aqui nesses comentários. Visita cada família e supra as necessidades dos teus filhos. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.